A Reforma Protestante, também conhecida como Reforma Religiosa, rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou, na porta da igreja de Wittenberg, 95 teses que criticavam práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências e o poder do Papa para perdoar os pecados. Este fato marca o início da Reforma Protestante. A Reforma Religiosa ocorreu por motivos religiosos, mas também políticos e econômicos. Vamos ver cada um deles. O século XVI era uma época onde o modelo teocêntrico, Deus no centro de tudo, era questionado e dava lugar ao antropocentrismo, o homem no centro do universo. O humanismo foi um movimento que questionava o poder estabelecido, defendia a tolerância cultural e religiosa e buscava o conhecimento a partir de diferentes saberes. Os humanistas eram católicos, mas pensavam que a igreja deveria reformar certos costumes. Por isso, defendiam que a vida espiritual devia se basear numa devoção interior e não através de ritos exteriores. O processo de centralização monárquica que ocorria na Europa desde o final da Idade Média mudou a relação entre os reis e a igreja. Com o aumento do poder do monarca, este passa a querer controlar instituições que estavam sob a responsabilidade da igreja, como hospitais e escolas. Desta forma, alguns príncipes germânicos viram na reforma religiosa um modo de consolidar o seu poder. O clero também possuía terras, e vários de seus membros eram senhores feudais que recebiam tributos. Além disso, a igreja tinha direito de cobrar o dízimo dos camponeses. Neste momento, porém, os reis estavam concentrando o poder cada vez mais. Isso passava também pelo direito de somente os soberanos terem direito de cobrar impostos. Por isso, a cobrança do dízimo pela igreja passou a ser questionada pelos soberanos, pois eles desejavam se apropriar deste tributo. A igreja condenava certas práticas capitalistas que surgiam, entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimos, considerada pecado. Defendia a comercialização justa, desaprovava o lucro abusivo e defendia o justo preço. Isto deixava alguns burgueses desconfortáveis com a doutrina católica, pois sua atividade econômica estava baseada no comércio e no lucro. Quando houve a separação do Estado da Igreja, os protestantes puritanos foram terrivelmente perseguidos. Eles migraram para os Estados Unidos e para o Canadá, fundaram essas nações que a base delas é o protestantismo e que são o modelo de maior democracia do mundo. Quem fundou foram os puritanos protestantes expulsos da Europa e que fundaram essas poderosas nações. Mais uma contribuição da reforma protestante para o mundo. Qual a importância do protestantismo para o mundo? Simples. Sem ele, não existiria um Ocidente próspero e livre como o conhecemos, que justamente por conta do abandono dessa fé está em declínio. Pelo menos é isso que revelam vários pensadores de obras clássicas, alguns nem protestantes eram. Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, é um deles. Ele queria entender por que países protestantes como Alemanha e Inglaterra floresciam culturalmente e economicamente, enquanto nações católicas como Espanha e Portugal ficavam para trás. Apesar de errar em alguns pontos, Marx acerta ao dizer: o calvinismo é precisamente a primeira ética cristã que deu ao trabalho um caráter religioso. Quem não conhece a famosa fala de Lutero que, ao ser inquirido por um sapateiro sobre o que ele deveria fazer agora que se convertera, e Lutero disse: vá para casa e faça o melhor sapato que puder. Na época da Reforma, 1/3 da população adulta fazia parte de alguma ordem religiosa. Isso, em sua maioria, por conta da visão católica, que via o dinheiro com maus olhos e todas as atribuições deste mundo como insignificantes e menores que o serviço sagrado do padre, do sacerdote. É claro que essa velha nova visão trazida pelos reformadores, essa vocação do trabalho, de qualquer trabalho, produziu todo tipo de riqueza e desenvolvimento. Além disso, a fé protestante, ela nasce como uma busca pela verdade. Lutero disse: a paz, se possível,
a verdade a todo custo. Numa época em que a verdade estava restrita àquilo que a igreja determinasse, pois somente a ela cabia o direito de interpretar a Escritura, sendo levado à fogueira quem discordava, isso foi transformador. As ideias dos reformadores foram transformadoras. Ao lado de uma igreja deveria existir uma escola, pregava o reformador. O ex-monge traduziu a Bíblia para o alemão, para que o conhecimento estivesse acessível a todos de sua nação. Por tudo isso, nos países protestantes, os livros e a tecnologia eram bem-vindos, enquanto que os países islâmicos rejeitaram a prensa, responsável pela difusão do material de Lutero. Na Espanha, a pena de morte para quem importava livros foi estabelecida em 1558. Países católicos como Portugal expulsaram os judeus, os mesmos que haviam trazido conhecimento de astronomia e matemática. A Revolução Gloriosa de 1688 foi outro evento com presença protestante que explica e muito o Ocidente. O rei Jaime II perseguia os protestantes, o que os levou a lutar pela deposição do monarca e se estabelecer a Declaração dos Direitos. Isso marcou o fim do absolutismo inglês, trazendo estabilidade política e econômica ao país. Além de liberdade econômica e científica, impostos baixos e controlados, proteção da propriedade privada e segurança jurídica, fazendo com que muitos historiadores considerem esse evento como algo fundamental para um dos maiores acontecimentos da história humana, a Revolução Industrial. E também não dá para falar da maior nação de todos os tempos, os Estados Unidos, sem falar do protestantismo. Em 1620, 102 peregrinos puritanos, calvinistas da Inglaterra, saíram no navio Mayflower e foram os primeiros colonos a se estabelecer no que viria a ser os Estados Unidos. Querendo entender por que a democracia funcionava nos Estados Unidos, mas destruiu o seu país, o católico Alex Tocqueville foi morar nos Estados Unidos. Sua conclusão? A fé protestante explicava o sucesso daquela nação. No Novo Mundo, a democracia não está oculta na noite dos tempos ou nos desígnios da providência. Ela foi trazida pelos imigrantes, pelos puritanos da Nova Inglaterra ou os Quakers da Pensilvânia, como um princípio religioso formador da nova pátria. E ele continua: a liberdade vê na religião, protestante, calvinista, a companheira de suas lutas e de seus triunfos, o berço da sua infância, a fonte divina de seus direitos. É interessante que hoje nós calvinistas sejamos tratados como retardados, como uma seita, nascida no centro do inferno, prestes a estragar tudo o que põe à mão, como uma espécie de toque de Midas ao avesso, sendo que na verdade foi esta fé, que é a genuína fé cristã, uma das grandes responsáveis por parir o nosso mundo. Meu orgulho não cabe no peito neste dia 31 de outubro, e é por isso que eu encho o pulmão de ar para logo em seguida soltar. Eu sou calvinista. Hoje nós estamos comemorando o dia da Reforma Protestante. Eu vou falar sobre a Reforma Protestante e alguns metidos que pensam que são reformadores aqui no Brasil. Bem, só para lembrar você, a Reforma Protestante foi a responsável pela passagem do mundo medieval para o moderno. Foi a Reforma Protestante que proporcionou a produção de ciência como nunca no mundo. Foi a Reforma Protestante que trouxe a escola pública. Agora, atenção, hein? Foi a Reforma Protestante que fez com que pessoas da classe baixa conquistassem riqueza e posição. O Estado moderno, Reforma Protestante, entre tantas coisas. Agora, deixa eu falar uma coisa. Tem uns caras aqui no Brasil dando uma de reformadores e são calvinistas. Minha gente, quando houve a Reforma Protestante, Calvino tinha 8 anos de idade. Vocês estão usurpando um título que não é de vocês. Ninguém da Reforma Protestante tinha essa visão doutrinária fatalista de predestinação. E outra, esses caras aqui no Brasil, reformadores, reformadores de quê? Nunca vi eles se posicionarem contra aborto, nunca vi eles se posicionarem sobre questões de casamento gay, nunca vi se posicionarem contra essa praga do inferno de ideologia de gênero que quer destruir crianças, quer destruir famílias. Eu nunca vi esses caras se posicionarem com nada. Eles não são reformadores, eles são perturbadores da igreja evangélica brasileira. Essa que é a verdade. Não usa o título, usurpa esse título não, porque esse título não é de você não. Calvino tinha 8 anos de idade.
Que negócio é esse? A teologia de Calvino, naquela época, nenhum dos reformadores possuía, ok? A reforma protestante contribuiu para que o Ocidente seja o que é hoje, para que a Europa, para que produzisse, conhecimento e riqueza. Foi a reforma protestante e quase ninguém fala disso, de onde vieram os evangélicos, da reforma protestante. Deixa eu deixar essa minha palavra aqui. Deus abençoe você, sua família e o Brasil.